Um dos assuntos que no meio cinéfilo mais é conversado é a bilheteria. A bilheteria é a arrecadação que um filme consegue nos cinemas, geralmente isso é mensurado em milhões de dólares, né? E na maior parte do tempo se comenta, não, porque um filme precisa de tal para ser um sucesso e se não conseguir, ele é um flop, se não conseguir, ele é um fracasso. Isso é um assunto muito conversado, debatido e na maior parte do tempo é um assunto bem chato no sentido de que existe um certo prazer a gente mensurar nos números porque isso traz uma ideia de gamificação, né? Então, do sentido de gamificação é legal, mas se a gente for olhar do ponto de vista realista das coisas, não é muito produtiva essa conversa. Vamos entender por quê. Primeiramente, vamos imaginar aqui uma produção de grande repercussão, um desses filmes, por exemplo, Homem-Aranha, né, que eu já trouxe aqui os últimos vídeos no canal falando do Homem-Aranha, geralmente esses são filmes que são feitos para alcançar um público grande, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o custo de produção do primeiro filme do Homem-Aranha foi 137 milhões de dólares, né? É um custo que era muito alto para a época, hoje é um custo bem ok assim, para esse tipo de filme. Mas quando passa de 100 milhões de dólares, a expectativa ali dos estúdios é atingir a maior parte do público que for possível. Isso é fato. A questão é que, na maior parte do tempo, quando as pessoas dizem não, porque para esse filme ser um sucesso, ele precisa de tal valor. Um filme que custou 100 milhões de dólares. Ele precisa bater 200 milhões para se pagar. Ele precisa bater 300, precisa ser 3 vezes o custo de produção para dar lucro. Deixa eu contar o segredo para você, chega mais. Você não sabe disso, eu não sei disso, ninguém sabe disso. Vou pegar alguns exemplos. Um que trouxe muita essa discussão no passado foi esse filme aqui, né? O Superman, o último que saiu, né? Do James Gunn. Por quê? Porque esse era um filme que veio num momento específico da DC. É o momento de a DC arrumar a casa, porque eles tiveram vários filmes decepcionantes, tanto quanto a bilheteria quanto a público. Então o Superman veio no momento para você recuperar a marca. E ele foi muito comparado com o Homem de Aço, que veio 12 anos antes e, de fato, se você pegar a bilheteria bruta, ele deu mais dinheiro do que o Superman. Isso é fato, mas são momentos completamente diferentes. E, acima de tudo, o que vai contar para você dizer se o filme é um sucesso ou não é a expectativa que o estúdio tem sobre o filme, não é o número por si só. O número é o número, tá ali, beleza e tal. Agora, o que o estúdio queria com o filme? Vamos pegar aqui, O Homem de Aço foi um filme que veio em 2013, pós-Primeiro Vingadores, pós-trilogia do Cavaleiro das Trevas. Ele foi um filme já concebido para ser o Cavaleiro das Trevas. Eles fizeram o Cavaleiro das Trevas lá na Warner, foi um mega sucesso, e aí eles pensaram, se a gente conseguiu fazer um Batman bilionário e um outro filme também bilionário, cara, por que a gente não consegue fazer isso com o Superman? O Superman, que é um dos 3 heróis mais populares da DC, por que a gente não consegue fazer isso com ele também? Então, fizeram a mesma estratégia ali que eles sentiram que fez sucesso com o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Tiraram o nome do personagem do título, virou só O Homem de Aço, colocaram um elenco ali de coadjuvantes muito forte, né? Russell Crowe, Kevin Costner, colocaram o diretor do Cavaleiro das Trevas como produtor de O Homem de Aço para poder capitalizar em cima dessa fama. Christopher Nolan, então estava em todo o material de divulgação de Homem de Aço, estava o nome do Christopher Nolan. E é um filme grandioso, megalomaníaco, mais de 1 hora de uma grande guerra que acontece no planeta Terra. Então é um filme que tem uma escala tão grande quanto o primeiro Vingadores. Dá pra você debater que é até maior, na verdade. Então, com o Homem de Aço, eles queriam o Cavaleiro das Trevas, se não mais. Eles queriam o grande fenômeno de Superman. Eles não estavam em busca só de você reestruturar a marca, de você restabelecer o Superman. Não era apenas isso, não. Eles queriam o que conseguiram com o Batman. Não à toa eles foram direto pro Homem de Aço, não pro Superman Begins. É diferente. E aí o que aconteceu? O Homem de Aço
deu uma bilheteria muito boa, 667 milhões de dólares é uma bilheteria boa, porém o que aconteceu foi que além de a crítica não ter adorado o filme, e eles levam em consideração também porque a concorrência conseguiu as duas coisas, então eles querem o que a concorrência consegue também, é assim que acontece com esses grandes produtos, eles não estavam apenas em busca de uma bilheteria grande, que fosse competitiva com relação a Thor, O Mundo Sombrio, que é do mesmo ano, eles tiveram uma bilheteria parecida, não era apenas isso que eles queriam não, eles queriam o bilhão. E tanto eles queriam que eles não confiaram no Superman do Henry Cavill para a continuação. E que eles fizeram no segundo filme? Trouxeram o Batman. E não apenas trouxeram o Batman, fizeram um filme Batman versus Superman. Não foi Superman versus Batman. Mesmo o Superman sendo o protagonista do primeiro filme, o filme é Batman versus Superman. E se você viu o corte do cinema apenas, você sabe, Batman vs Superman, que saiu no cinema, é um filme do Batman. O Batman começa a história, o Batman termina a história, o Batman conduz toda a narrativa. Você acha que é à toa que eles fizeram isso? Não contaram mais com o Superman do Henry Cavill para sustentar aquela abordagem toda. Tanto que se você for procurar notícias do Omelete daquele período, de 2013, final do ano, você vai ver que o plano original, na verdade, era fazer o Homem de Aço 2, era fazer Man of Steel, blá blá blá, o título da continuação. Isso mudou completamente quando eles perceberam que apenas aquele Superman não ia dar certo. Então, além de trazer o Batman, colocaram o Batman para encabeçar um projeto. Então, independentemente se a bilheteria foi boa ou não foi o sucesso que eles queriam. E aí, a gente vai para o momento de agora, que é esse Superman aqui, em que o gênero super-herói já não é mais uma garantia de bilheteria astronômica. Nesse caso aqui, o Superman foi a maior bilheteria de super-herói e com uma certa folga, ele foi 100 milhões de diferença em relação ao Quarteto Fantástico. Então esse aqui é um filme que foi feito para recuperar a confiança da marca. E eles conseguiram. Eles não esperavam bater 1 bilhão já de cara com um personagem que nunca bateu 1 bilhão em números brutos. Se você for reajustar pela inflação, o primeiro Superman ainda é a maior bilheteria do personagem no cinema. Então eles não estavam contando com isso. Agora, flopou porque não bateu 1 bilhão? Claro que não. Ele custou 225 milhões de dólares para fazer. Triplicou o orçamento? Não. Foi um sucesso? Foi. Tanto que passaram-se poucas semanas, anunciaram o Homem da Manhã, já está gravado praticamente, e já vai sair ano que vem. Maravilha, vida que segue. E não trouxeram o Batman para protagonizar dessa vez. Dessa vez vai ser uma história do Superman e do Lex Luthor como protagonistas. Olha que interessante. Então, a regra dos 2 vezes 2.5, isso aí é coisa que nunca foi oficializada, é um folclore da internet e que muita gente vai tentar trazer para você ali para vender uma certa narrativa que vai ser conveniente. Agora tem outros 2 exemplos bem interessantes para vocês entenderem como a economia criativa existe e como tudo é uma questão ali de perspectiva. Vamos trazer aqui, ó, esse filme aqui. Harry Potter e a Ordem da Fênix. Quem viveu os anos 2000 que nem eu sabe que o filme do Harry Potter foi um fenômeno gigantesco. Não foi qualquer coisa. Harry Potter era sinônimo de alta bilheteria e esse aqui não foi diferente. Harry Potter e a Ordem da Fênix deu quase 1 bilhão de dólares. Ele foi a segunda maior bilheteria de 2007, perdeu apenas para o terceiro Piratas do Caribe. Então foi uma bilheteria gigantesca de um momento que não era comum bater bilhão. Então isso aqui era basicamente o teto do que se esperava dessas produções. Agora, foi considerado um sucesso pela Warner? Não. E por que não? Simples. Existem reportagens de 2007 que apontam que, como a grande parte da bilheteria desse filme veio internacional e não nos Estados Unidos, e realmente se você for ver os números do Box Office Mojo e do Numbers, você pode ver que deu menos de 300 milhões de dólares nos Estados Unidos, enquanto que o resto do mundo já foi cerca de 600 para lá, né? Então foi uma disparidade muito grande. E o que acontece é que os acordos feitos para distribuição internacional não asseguram que o estúdio vai receber na mesma proporção esse dinheiro. Então é sempre mais seguro você arrecadar mais dentro do seu país de lançamento, né? Dentro dos Estados Unidos e Canadá. Agora, como esse filme aqui teve uma bilheteria colossal fora dos Estados Unidos e os acordos de distribuição não garantiram que todo esse dinheiro foi para a Warner, esse filme foi declarado um prejuízo para o estúdio. Então, para você ver, ele bateu os 2.5, 3 vezes o orçamento com folga, ele custou 150 milhões de dólares para fazer e arrecadou quase 1 bilhão, então o custo não foi problema, o problema foram os acordos de distribuição desse filme aqui. E aí, um outro caso bem interessante, falando do Teioso, né?
Espetacular Homem-Aranha 2, esse filme aqui que foi o responsável por trazer o Homem-Aranha para o MCU, né? Porque é um filme que não bateu as expectativas da Sony. Não é que ele foi um fracasso, não é que ele foi mal de bilheteria, não. Ele não bateu o que o estúdio queria. E isso vale muito mais do que você especular apenas, precisa de um valor X para fazer sucesso. Não, ele precisa bater o que o estúdio quer. Ponto, mais nada. Ele arrecadou seus 708 milhões de dólares, né? Só que o que aconteceu foi que Capitão América 2, com um personagem muito menos popular do que o Homem-Aranha deveria ser, deu quase o mesmo dinheiro. E aí acende o alerta do estúdio. Acende o alerta, fala, nossa, Capitão América tá dando quase o mesmo tanto ou mais do que o Homem-Aranha, com mais sucesso de crítica. Guardiões da Galáxia tá dando mais dinheiro que o Homem-Aranha. Então, foi aí que a Sony viu que tinha problema. Quer dizer que o filme não foi lucrativo? Não, ele foi um dos filmes mais lucrativos de 2014. O Deadline já declarou que ele deu uma margem de lucro bem interessante para esse tipo de produção, mesmo tendo sido uma produção de mais de 200 milhões de dólares de custo. E existem muitos outros casos bem parecidos. A gente pode ver, por exemplo, o vencedor do Oscar deste ano, Uma Batalha Após a Outra, foi um filme que não deu bilheteria. Ele deu 200 e poucos milhões num orçamento gigantesco de 170 para esse tipo de filme que é uma comédia de ação feita para públicos que são chamados de art house, né, que são esse público que geralmente não vai ver blockbuster. Foi um custo muito grande. Mas a Warner estava disposta a bancar porque o objetivo com o filme era o prestígio, era o Oscar, e eles conseguiram. Então o objetivo que eles tinham com o filme foi cumprido, era o Oscar, eles conseguiram, olha que legal. Eu percebo que muitas vezes as pessoas estão tentando se orientar para coisas que não importam. Eu só vou ver um filme se ele foi sucesso de bilheteria. Eu só vou ver um filme se ele deu 1 bilhão. Isso é bobagem. Você vai viver com os fracassos e com os sucessos. Os filmes que são um sucesso do ponto de vista narrativo vão ficar. Você pode ver, por exemplo, em 1982, tem um filme estrelando com a Dolly Parton, que ninguém lembra hoje em dia, e foi uma das maiores bilheterias daquele ano. Agora, Blade Runner foi um fiasco de bilheteria. Alguém vai dizer que o filme da Dolly Parton foi o maior sucesso? Tanto não foi que eu nem sei o nome dele, mas, honestamente, quem ficou foi o Blade Runner. É legal do ponto de vista de gamificação, mas você não pode reduzir a sua vontade de ver um filme por conta de bilheteria. Isso é bobagem, isso é besteira. Isso aí é uma coisa que só importa para acionista, porque o acionista que vai saber se isso é interessante para ele ou não, independentemente se bater o bilhão ou não. Então, gente, por favor, quer saber se o filme vai valer para você ou não? Veja o trailer, veja a história, veja quem que é o diretor, veja se aquela estética te agrada, veja se aquela abordagem te agrada. Não vai atrás de ver número de bilheteria. Então eu queria muito falar com vocês porque esse negócio me incomoda. Esse negócio me incomoda porque vira uma questão de viés de confirmação e fica uma coisa muito chata, sendo que a gente deveria estar discutindo qualidades. O Espetacular Homem-Aranha 2 é um bom filme? Não, mas quer dizer, a arrecadação dele não é o parâmetro para a gente dizer se ele é um bom filme ou não. E às vezes o motivo dele não ser um bom filme é o motivo pelo qual eles não seguiram. Então é isso, pessoal. O microfone acabou a bateria antes de terminar, por isso que eu tive que vir aqui no cenário neutro. Mas inscrevam-se, curtam o vídeo, comentem, se discordarem podem comentar. E acompanhem os próximos lançamentos do canal, vem muita coisa por aí. É isso aí, e agora com isso deixo mais uma memória para vocês guardarem com todo carinho. E até!